Olá, eu me chamo Thiago e hoje eu vou falar um pouco sobre Gustav Roberto Kirchhoff e André-Marie Ampère. Primeiramente, falando sobre Gustav Roberto Kirchhoff, ele nasceu em 1824 em uma cidade da Prússia Oriental, que hoje faz parte da Rússia, e faleceu em 1887 em Berlim. Ele foi um renomado físico alemão do século XIX. Kirchhoff era conhecido por sua mente analítica e as suas contribuições marcantes para várias áreas da física, incluindo a óptica, a eletricidade e a espectroscopia. Falando sobre as descobertas e as contribuições que ele teve. Kirchhoff ele formulou as leis de Kirchhoff para análise de circuitos elétricos em 1845, durante seu trabalho em parceria com Robert Bunsen na Universidade de Heidelberg, da Alemanha. Essas leis foram uma resposta aos desafios crescentes que estavam sendo enfrentados pelos cientistas e engenheiros da época para interpretar e projetar circuitos elétricos complexos. A descoberta foi resultado de intensas investigações teóricas e experimentais, enfrentando dificuldades na coleta e na interpretação dos dados experimentais precisos, bem como na formulação matemática das leis que regem o comportamento desses circuitos. Bom, falando mais sobre as dificuldades que ele enfrentou, as limitações tecnológicas da época foi um desafio que ele teve, porque no século XIX as ferramentas e instrumentos disponíveis para a medição elétrica eram relativamente rudimentares, comparado com os dispositivos modernos que a gente tem hoje. Isso significava que as medições precisas de corrente, tensão e resistência eram bem difíceis de serem realizadas. Também tinha a questão da falta de compreensão teórica, porque os estudos elétricos ainda estavam em sua infância, na época em que Kirchhoff começou as suas investigações. Embora as leis básicas da eletricidade já fossem conhecidas, a compreensão detalhada do comportamento de circuitos mais complexos ainda estava em desenvolvimento. Isso dificultava a interpretação dos dados experimentais e a formulação de leis precisas. Tinha também a questão da complexidade dos circuitos, porque à medida que os circuitos elétricos se tornavam mais complexos, tornava-se cada vez mais desafiador analisar e interpretar o seu comportamento. Porque os circuitos que Kirchhoff estudava podiam ter múltiplas fontes de energia, diferentes tipos de componentes elétricos e conexões complicadas. E também tinha a questão da variação das condições experimentais, porque pequenas variações nas condições, como a temperatura, a umidade e o contato entre os componentes elétricos, podiam afetar significativamente os resultados de medição. Isso exigia um cuidado extremo na condução dos experimentos e na interpretação desses dados, considerando essas variações também. Para além disso, Kirchhoff ele também desenvolveu a lei de Kirchhoff da radiação térmica em 1859, enquanto investigava as propriedades da radiação emitida por corpos aquecidos. Ele enfrentou desafios significativos na compreensão da relação entre absorção, emissão e a temperatura dos objetos, assim como na concepção de experimentos que pudessem testar as suas teorias. Então ele teve que inventar métodos experimentais e matemáticos para conseguir comprovar as teorias dele. E a descoberta da lei apresentou um avanço fundamental na compreensão da natureza da radiação térmica. Bom, em parceria com o Roberto Bunsen, também Kirchhoff desenvolveu a espectroscopia de emissão, que é uma técnica para analisar a composição química dos elementos através da absorção dos espectros de luz que são emitidos por ele. Então, a partir da luz que eles emitem, tu consegue analisar a composição química desses elementos. E a principal dificuldade enfrentada foi a interpretação dos espectros complexos e a identificação das linhas espectrais associadas aos elementos específicos. Bom, e falando sobre as implicações no mundo atual, as contribuições de Kirchhoff tiveram um impacto duradouro e significativo no mundo atual. Para circuitos elétricos, é fundamental as leis que ele desenvolveu, e para análise de circuitos eletrônicos, desde os mais simples até as mais complexas redes de transmissão. A lei de Kirchhoff da radiação térmica influenciou o desenvolvimento da termodinâmica e da física dos materiais, além de ter aplicações importantes em tecnologias modernas como a produção de energia solar, pois a lei de Kirchhoff da radiação térmica é levada em consideração no projeto de painéis solares fotovoltaicos e térmicos. Os materiais usados na fabricação dos painéis devem ter propriedades ópticas adequadas para maximizar a absorção de luz solar e converter essa energia em eletricidade ou em calor de maneira mais eficiente possível. E a espectroscopia de emissão de Kirchhoff-Bunsen é amplamente utilizada em diversos campos, incluindo a química, astronomia, medicina e a ciência dos materiais, permitindo a identificação de elementos químicos e o estudo das propriedades da matéria em escala microscópica e astronômica também. Agora falando sobre André-Marie Ampère.
Ele nasceu em 1775 na França e faleceu em 1836, também na França, onde foi um influente matemático e físico do século XIX, conhecido principalmente por suas contribuições para o campo do eletromagnetismo. Ele nasceu em uma família de comerciantes e desde muito cedo ele demonstrou interesse e talento para a matemática e para a ciência. Ampère é lembrado como um dos pioneiros dos estudos dos fenômenos elétricos e magnéticos, e as suas descobertas fundamentais ajudaram a estabelecer as bases e as teorias eletromagnéticas modernas. Falando sobre as descobertas e as contribuições, o Ampère ele fez várias descobertas importantes para a física, mas a mais famosa é a formulação das leis fundamentais do eletromagnetismo, que ficaram conhecidas como leis de Ampère. Essas leis estabelecem a relação entre corrente elétrica e campo magnético. Ampère descobriu experimentalmente que duas correntes elétricas paralelas criam campos que interagem entre si. Ele formulou essa descoberta em uma lei que hoje é conhecida como a lei de Ampère, que descreve a força magnética entre duas correntes elétricas que estão paralelas. Ampère também estabeleceu que a corrente elétrica, em um fio, gera um campo magnético ao seu redor, e a direção desse campo magnético é determinada pela regra da mão direita de Ampère. A descoberta de Ampère foi realizada em um momento em que os fenômenos elétricos e magnéticos estavam sendo intensivamente investigados, mas ainda havia muitas lacunas no entendimento científico desses fenômenos. Como dito também de Kirchhoff, já que é na mesma época a questão dos materiais disponíveis, das experimentações, do conhecimento teórico era toda uma limitação que havia na época. E os desafios enfrentados por Ampère incluía, como eu acabei de falar, a falta de instrumentos precisos de medição de corrente elétrica e de campos de magnéticos, bem como a necessidade de desenvolver uma teoria matemática sólida para descrever esses fenômenos que estavam sendo observados experimentalmente. E as principais implicações no mundo atual são que Ampère teve um impacto também, né, duradouro e profundo no mundo atual, no desenvolvimento da teoria eletromagnética, onde as leis formuladas por Ampère foram essenciais para o desenvolvimento da teoria eletromagnética. Essa teoria unificou os fenômenos elétricos e magnéticos em um único quadro teórico coerente, permitindo uma compreensão mais profunda da natureza da eletricidade e do magnetismo, porque antes eram estudados de forma separada, então ele conseguiu unificar esses dois campos, né, de estudo, enfim, como um só. E as aplicações tecnológicas também. As descobertas de Ampère são fundamentais para o funcionamento de inúmeras tecnologias modernas, incluindo motores elétricos, transformadores, dispositivos eletrônicos e a comunicação sem fio. Sem o entendimento dos princípios do eletromagnetismo, muitos dos dispositivos e sistemas usados diariamente seriam impossíveis de se conceber e de se fabricar também. Em resumo, Ampère ele foi um grande pioneiro da física, cujas descobertas revolucionaram o nosso entendimento dos fenômenos elétricos e magnéticos e tiveram impacto profundo no mundo moderno. A sua contribuição para o desenvolvimento da teoria eletromagnética é reconhecida como uma das mais importantes na história da ciência. E seria isso. Muito obrigado por assistir.